Pessoal, saudações cristãs. Eu quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal Repensando o Meu Cristianismo. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho, obrigado por assistir aos vídeos. A você que está visitando o canal agora pela primeira vez, aqui começando por este vídeo, quero agradecer a você também por tomar o seu tempo e acompanhar aqui a nossa reflexão. Convido você que ainda não é inscrito a que se inscreva em nosso canal, deixa lá o seu like e, sobretudo, nos ajude a compartilhar este conteúdo que entendo ser útil para aqueles que vão assistir as nossas reflexões aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo. Eu procuro sempre ter o cuidado, são reflexões que brotam das Escrituras, que brotam de uma experiência ministerial, que brotam do diálogo com outros autores cristãos e pensadores também, de um modo geral. O nosso desejo, o meu desejo é servir a igreja, servir a sociedade, servir a você que me assiste. Eu quero neste vídeo falar sobre crise ministerial. Ao longo da minha trajetória cristã, ao longo da minha caminhada ministerial, no trabalho que eu desenvolvo junto à igreja e, por conseguinte, junto à sociedade, eu passei e tenho passado por muitas crises ministeriais. Tenho dito para algumas pessoas que depois de 20 anos de ministério no meu bairro, na minha cidade, no meu reduto onde eu vivo, eu não me vejo como um obreiro frustrado. Eu faria tudo o que fiz para o Senhor outra vez, sem titubear, e glorifico ao Senhor porque tudo que eu vivi, de algum modo, o Senhor usou todas as experiências passadas, inclusive os erros que cometi, para pavimentar o meu caminho e me levar a outras conquistas, a outras vitórias, a outras contribuições para a igreja. Deus é maravilhoso, Ele sabe como agir conosco. Mas depois de 20 anos eu me vejo como um obreiro ferido, muito ferido. Trago comigo marcas ministeriais profundas, trago comigo marcas de uma caminhada, de uma trajetória, palavras que disseram, tratamentos que dispensaram a mim, tratamentos que não dispensaram a mim quando deveriam ter sido dispensados, muitas marcas que nós carregamos. E toda essa vivência, as decepções que enfrentamos, as calúnias que sofremos, as pedradas que levamos, os tropeços, porque nós também erramos muito na caminhada. A verdade é que tudo isso, de algum modo, nos leva a crises ministeriais. Nos leva, eu diria até mais, a crises existenciais de cunho filosófico, de cunho teológico, crises de fé. Mas eu quero ousar afirmar neste vídeo que essas crises são importantes, têm um papel na nossa existência, na nossa trajetória, porque nesses momentos de crise ministerial nós somos levados a repensar a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo. Em muitos momentos eu me pergunto em que direção eu estou rumando. Será que a maneira como eu estou pensando e rearticulando temas da fé cristã, será que isso está agradando ao Senhor? Em alguns momentos também você inevitavelmente é levado à conclusão de que o modelo institucional que tem se colocado também diante de nós no que diz respeito à igreja do Senhor é um modelo muito pesado, obsoleto, ultrapassado e em grande medida não evangélico. Quando eu uso a palavra evangélico aqui, eu estou me referindo ao Novo Testamento, aquilo que nós temos de Cristo no Novo Testamento. Antes que você conclua que eu sou uma pessoa desvinculada da igreja, não é o meu caso. Eu insisto que sair da igreja não é um caminho viável, não é um caminho saudável. Eu ouso afirmar que a minha vontade, o meu desejo, a minha oração é continuar e lutar pela igreja. Essas crises ministeriais, elas nos levam a reformular conceitos, práticas, a repensar determinadas posturas, aguça o nosso senso crítico, e em muitas conversas com amigos, uma coisa que eu tenho ouvido, e justamente ao longo de anos de ministério, eu tenho percebido que se coloca diante de nós um modelo que muitas vezes é até mesmo escandaloso à cruz de Cristo. E alguns colegas, inclusive pastor, chegaram a me perguntar: Rony, você critica esse modelo, você tem constatado que esse modelo ele é muito falho, esse modelo de igreja que está se colocando diante de nós, o que você propõe então? E eu ouso afirmar de maneira categórica, com muita convicção, que o melhor modelo para a igreja contemporânea hoje é o modelo de Cristo. Ao afirmar isso, eu estou pressupondo que em grande medida nós estamos nos desviando desse modelo. E aí alguém chegou para mim e perguntou, e foi muito bacana essa conversa, porque
essa pessoa me perguntou, falou, Rony, então delineie isso para mim, coloca isso para mim de modo prático. E então eu coloquei, sem muita dificuldade, e eu vou fazer isso agora para você. Qual é o modelo de igreja que eu entendo que nós precisamos resgatar, que tem se perdido em grande medida? É um modelo de igreja em que se valorize mais o aspecto comunitário da igreja, nem tanto o aspecto coletivo. Nós somos obcecados por multidões, mas estamos perdendo de vista, estamos perdendo na vivência o aspecto comunitário, ou seja, a comunhão entre irmãos. Sentir falta das pessoas, sentir falta daquele irmão, daquela irmã que não esteve no culto. A gente vive uma era muito estranha no que diz respeito à igreja, em que as pessoas vão ao culto para bater cartão, cada um na sua, e não existe compartilhamento, não existe comunidade cristã de fato, como era em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, havia compartilhamento. Eu defendo um modelo de igreja em que o dízimo não seja mais importante que as pessoas. Eu não estou aqui dizendo que devemos deixar de dizimar, eu não adoto esse discurso que está na internet, é contra dízimo, particularmente sou dizimista, mas o meu entendimento é que, embora o dízimo seja bíblico, a forma como nós estamos praticando o dízimo hoje não é mais bíblica. O dízimo está sendo usado de modo monetário, quando não deveria ser assim, né? O dízimo ele precisa ser usado pelo bem comunitário, para o todo da igreja, e ser aplicado e revertido para a igreja. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas a igreja precisa. Eu sou crítico desse discurso contra dízimo, porque em grande parte isso revela, na verdade, o sentimento de pessoas que não contribuem nada com a igreja, que não participam de um projeto comunitário e ficam criticando o dízimo e quem dizima. Eu não penso dessa forma, mas eu também não posso negar que o dízimo em muitas igrejas tem sido colocado acima das pessoas, né? Então, se eu sou pastor de uma igreja e uma pessoa chega para mim, está passando dificuldades e não tem condições de dizimar, e está passando dificuldade em casa, como eu já vi vários casos, e mesmo assim eu continuo cobrando o dízimo dessa pessoa, e mesmo assim eu continuo acusando essa pessoa de ladra porque ela não está dizimando, eu acho que isso é um assinte à cruz de Cristo, é um assinte ao conceito bíblico de igreja, de comunidade, né? Alguém chegou para mim e falou bem assim, Rony, você tem que ter fé que Deus vai fazer o milagre. Não, eu prefiro ter fé que Deus vai me usar para ajudar essa pessoa que está passando dificuldade. Eu penso um modelo de igreja em que nós, obreiros, não sejamos peças de um tabuleiro, como num jogo de xadrez, usados a bel prazer e para atender a interesses egoístas e mesquinhos. Eu penso um modelo de igreja em que a liderança é democrática, em que a liderança ela é uma liderança compartilhada. Quando o pastor erra, nós erramos. Quando o pastor acerta, nós acertamos. Eu penso um modelo de liderados, de uma igreja que conta com liderados, que não olham para o pastor e dizem assim, não toqueis o meu ungido, numa leitura hermenêutica totalmente equivocada a respeito desta passagem, aplicando ela a uma situação que não tem nada que ver. Pastores são homens, pastores são passivos de críticas, e que bom que é assim, porque isso também nos leva a pensar de maneira solidária e entender que o meu pastor, o seu pastor, ele pode errar, ele pode falhar, e daí a importância de uma liderança compartilhada. Não essa liderança autoritária que nós temos visto, essa liderança que boicota pessoas, que exclui pessoas porque divergem em alguma questão. E eu não estou nem falando daquelas pessoas problemáticas, mesmo essas têm de ser incluídas, têm de ser tratadas. Mas há situações em que você, pelo simples ato de discordar, pelo simples fato de dizer o que pensa, mesmo que de maneira respeitosa, mesmo que de maneira educada, mesmo que em particular você é boicotado ministerialmente, você é privado do púlpito, você é privado de atividades na igreja, é uma coisa muito baixa, muito mesquinha, muito medíocre com a qual nós temos convivido hoje na igreja brasileira. Eu sonho um modelo de igreja em que pessoas sejam mais importantes que estruturas. Você já reparou que em muitas igrejas, quando a gente vai, a primeira coisa que o pastor faz é te mostrar a estrutura física do templo? Penso que precisamos refletir sobre isso e ousar questionar essa tendência da igreja de se investir mais em lajota, paredes, vidro, do que em pessoas. Eu venho de uma igreja que investe 50 mil reais por ano em evento. E o líder dessa igreja sentou comigo e falou bem assim, Rony, tranca o seu mestrado. Ele não se deu conta, mas a fala dele reflete uma tendência, e ele foi engolido por essa tendência, que é a de valorizar mais aquilo que é visual, aquilo que é estético, aquilo que atrai gente, é aquilo que eu falei antes, coletividade. Prefere investir nisso do que investir numa pessoa que é um obreiro local, que está ali, que está produzindo. E claro, gente, eu estou colocando o meu exemplo aqui, mas o que eu estou falando, a articulação teológica, filosófica que eu estou fazendo aqui, ela está
nos sentimentos de muita gente espalhada por esse Brasil. Eu sei, talvez você que me assiste, está me ouvindo, e você talvez não tenha condições de articular isso como eu estou articulando aqui, teologicamente, filosoficamente, mas o fato é que muitas pessoas estão vivendo exatamente tudo isso que eu estou colocando aqui. Penso que o meu papel como teólogo é questionar isso, é trazer isso à tona, é levantar o tapete, é colocar o dedo na ferida, é propor mudanças à luz do Evangelho de Cristo. Então eu penso que a saída é nós identificarmos o problema e então retornarmos ao Novo Testamento, onde ali você tinha sim uma igreja, você tem um princípio de cristianismo que é comunitário, que pessoas valem mais do que instituições, que pessoas valem mais do que eventos, pessoas valem mais do que estruturas, do que lajota, do que vidro, do que púlpito, mega, ultra, Big Mac, caro, uma igreja que seja de fato neotestamentária. Eu não tenho a ideia de que a gente vai pegar aquele modelo e trazer para cá, porque aquela igreja também tinha problemas, foi a época deles, foi o tempo deles. Mas os princípios que ali estão precisam ser, sim, resgatados pela igreja. E digo mais, se nós não dermos meia volta, vai acontecer conosco o que aconteceu com a igreja na Europa. Uma igreja que simplesmente deixou de existir de certo modo, né? De certo modo, templos esvaziando, um abandono generalizado da fé cristã, o ceticismo, o racionalismo, a indiferença, e eu vejo que no Brasil nós estamos caminhando da mesma forma, porque isso que se coloca diante de nós, em grande medida, não é cristianismo bíblico. Inclusive aqui no meu bairro onde eu moro, eu tenho visto muito isso. Eu acho que é hora de nós darmos meia volta, alguém precisa ter coragem para falar isso, e eu ouso sim, independente disso mexer ou não no meu status quo, eu penso que nós precisamos repensar sim a nossa praxis eclesial nos pontos que aqui destaquei. Deus abençoe sua vida, espero que esse vídeo seja útil a você.